Bom dia, meus amigos. Muito bom dia, muito bem-vindos. Hoje é dia 16 de maio de 2025 e estamos iniciando a nossa conversa fraterna. E hoje nós vamos ler o capítulo 79 do livro Palavras de Vida Eterna, da Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Bom dia, Maru, seja bem-vinda. Vamos todos lá, iniciando a nossa sexta-feira com alguma reflexão que nos ajude a ter um dia melhor. Capítulo 79 do livro Palavras de Vida Eterna. Título: Pacifiquemos. A mensagem evangélica, ela está registrada no Evangelho na versão Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ana Betisa, bom dia. E essa mensagem é de Jesus. Então vamos lá, capítulo 79, Palavras de Vida Eterna, título: Pacifiquemos, mensagem evangélica. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes, sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre, mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas de terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te ergues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo que pode ser agora, diante de ti, aflição e convulsão, contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Olha que interessante, meus amigos, esse tema tão relevante. Pacifiquemos é o nome do título. E é muito interessante porque Emmanuel se utiliza de uma mensagem evangélica de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então tem duas questões aqui que são fundamentais. Primeiro, para que eu possa ser pacificador, ou seja, levar a mensagem da paz para o mundo, eu preciso me pacificar. Primeiramente, eu só posso ser um pacificador se eu me pacificar primeiro. Tudo começa dentro de mim. Então, se eu quero a paz do mundo, eu tenho que buscar a paz em mim. Se eu quero a paz no meu condomínio, eu tenho que ter uma casa calma, eu tenho que ter uma conduta adequada para que eu possa promover o silêncio, a civilidade necessária a uma boa convivência com os demais. Não adianta eu ficar aqui pregando a paz e sair gritando pelo corredor, brigando com as pessoas, atacando aqueles que estiverem no meu caminho, que por alguma razão surjam no meu caminho, e muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, não fazem por mal. Por exemplo, você está caminhando, você entra no metrô, uma pessoa pisa no seu pé. Aquela pessoa não pisou no pé da Simone, porque a Simone não foi com a cara dela. Não, aconteceu, não percebeu, passou e puf, simplesmente esbarrou em você. Então, quando você entende isso de uma maneira tranquila, de uma maneira adequada, você não fica com raiva da pessoa, e aí você vai acalmar e não vai levar a guerra para aquele momento desnecessariamente. Portanto, dessa maneira você está sendo um pacificador, né? Porque você está tendo atitudes, inclusive pacíficas. É muito importante
falar isso. Por quê? Porque já na primeira frase do texto, Emmanuel fala: não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamental, é fundamento da lei de Deus. A contradita esperar-te-á em cada canto. Nós vamos ter combate, nós vamos ter contraditório, nós vamos ter pessoas à nossa volta que pensam diferente, que agem diferente, que estão em graus evolutivos diferentes, porém a paz é fundamento da lei de Deus. Ou seja, se a paz é fundamento da lei de Deus, a paz é imperiosa. Ela virá, querendo você ou não. Eu querendo ou não, eu achando que vou conquistar a minha vida, conquistar os meus recursos, conquistar o meu patrimônio, conquistar os meus amores através da guerra, através da imposição, eu estou completamente enganado, porque a paz é fundamento da lei de Deus, e a lei de Deus é aquela que impera entre nós. Por mais que nós não queiramos, nós só seremos felizes, só seremos plenos quando entendermos a lei de Deus e a cumprirmos. E isso não é uma imposição por submissão. Essa é uma imposição por compreensão, por despertamento consciencial. Quando eu me deparo com essa realidade, compreendo isso e busco conhecer a lei de Deus para entender se eu devo ou não aplicá-la, eu vou aplicá-la. E eu vou querer aplicá-la. Hoje eu quero estar aqui na Conversa Fraterna. Eu não fui obrigado. Eu tenho consciência de que eu preciso realizar esse trabalho. Então eu não estou aqui, estou cansado, acordei quase agora, nem tomei café da manhã ainda tenho que me arrumar, tenho uma reunião 9 horas, tenho compromisso às 10. Porém, tudo isso que eu estou relatando a vocês que eu farei feliz, porque eu amo a minha profissão, porque eu amo estar aqui na Conversa Fraterna, porque eu tenho consciência, inclusive, da importância dessas atividades, e aí passa a ser suave, deixa de ser um fardo e passa a ser deixa de ser uma obrigação, um fardo, e passa a ser algo prazeroso, mas com responsabilidade. E a mesma coisa é a atitude que a gente tem que ter diante da vida na hora dos percalços que a vida nos oferece. É aquele compromisso que atrasa, é aquele projeto de vida que você tem e que você não conseguiu ainda, que não alcançou no tempo que você queria que aquilo acontecesse. E aí, a primeira coisa que a gente faz, será que eu estou sendo atacado espiritualmente? São forças malignas que não querem que eu consiga alcançar aquele objetivo, mas eu vou lutar. Não, calma. Muitas vezes, essa questão temporal é até provacional para poder justamente testar sua paciência, sua fé, sua resignação, a sua resiliência, as suas estratégias, a sua estabilidade diante da vida, como é que está o seu prestígio diante da vida, diante das pessoas que te rodeiam, né? E aí a coisa não aconteceu no dia e na hora que você decidiu, mas é no tempo de Deus. E aí quando você tem fé e passa por aquelas barreiras, a coisa acontece e você conquista. Mas você teve que ter tudo isso. E nesse momento da aflição, você não pode sair pelo mundo guerreando, brigando. Você tem que pacificar. Como é que eu vou pacificar o mundo se eu não estiver pacificado dentro de mim? Para que eu possa reverberar a paz, ela tem que sair. Como é que se reverbera algo? É de um ponto para o outro. De um ponto específico para a coletividade. Então, para que eu reverbere paz, eu tenho que ter paz. Para que eu reverbere amor, eu tenho que ter amor, eu tenho que amar. Para que eu reverbere confiança, eu tenho que ser confiante e confiar nos outros também. Eu quero que vocês todos confiem nos outros, então eu não vou confiar em vocês? E mais importante do que isso agora, de posse do entendimento da questão da paz, da pacificação, que é um exercício, essa dialética, ela é didática, porque eu preciso entender primeiramente que a paz sai de mim, e para que a paz saia de mim, como é que eu faço? Aí é a coisa da fé. Aí vem a coisa mais teológica,
no nosso aspecto, porque nós somos cristãos, estamos aqui dentro de uma conversa, de um diálogo que tem como fundamento o Evangelho de Jesus, portanto, uma fé que tinha que ser somente filosófica, não precisaria ser religiosa, mas passa a ser religiosa também e está tudo bem. Mas nesse momento, para que eu possa pacificar, eu tenho que compreender, já falei para vocês, da lei de Deus. E como é que eu faço agora para entender isso? Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Portanto, eu preciso ter fé. Para que eu possa renovar as minhas esperanças na certeza da vitória, eu preciso ter fé de que a minha vida está nas mãos daquele que quer tudo de melhor para mim e para todos nós. Mas aí vem a questão da justiça. Está nas mãos daquele que quer o meu bem, mas o de todos à minha volta. Então, se eu dilapidar patrimônio, se eu enganar, se eu ferir, se eu trair, eu posso não conseguir o que eu quero, porque eu vou ferir o meu irmão, que também é filho de Deus. Eu vou enganar aquele que também merece o mesmo amor do Pai. Então eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser bom e eu tenho que acreditar que esse Pai tem o poder de transformar a minha vida. Isso é fé. Observa as catástrofes que vão passando. Vez sem conta, o homem se faz lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Nós estamos destruindo o meio ambiente, devastando o meio ambiente. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva, formando a fruta no corpo da própria flor. Ou seja, a gente destrói e Deus vai lá e reconstrói. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura paisagens dilaceradas. Deus, a natureza, o mistério da vida, refaz tudo. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Quantos casos nós já soubemos de maremotos, de tsunamis que devastaram regiões imensas? As pessoas que conseguiram viver dessa catástrofe, sobreviver a isso, estão vivendo normalmente, graças a Deus, recomeçaram a vida. Os governos foram lá e restauraram os ambientes onde a área foi devastada. Olha essa aqui. Moléstias estranhas devastam populações inteiras. A guerra, a peste negra, tantas outras aconteceram ao longo da história, só da nossa história ocidental. Quantas pestes já devastaram civilizações. Mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Meus amigos, Primeira Guerra Mundial, peste negra. O mundo foi devastado, o Ocidente foi devastado com a peste. Vocês sabiam que a partir dali surgiram os antibióticos? Porque os homens, a inteligência humana, na necessidade de vencer aquele vírus, aquele ataque invisível que estava acontecendo, pela sua própria inteligência dada por Deus, avançaram na medicina, encontraram medicamentos, fármacos poderosos que hoje estão nos permitindo viver com 70, 80, 90 anos de idade e com qualidade de vida. Foi a crise que obrigou o homem a estudar, a se debruçar na ciência para alcançar maiores possibilidades de medicamentos e conseguiram. O antibiótico nasce no período da Primeira Guerra Mundial e vários outros fármacos que hoje nós utilizamos e que conseguimos ter uma vida muito melhor, muito mais saudável. Então percebamos
que Deus está no comando disso tudo e que Ele impera em nossas vidas de maneira valorosa. E que se nós tivermos fé nisso e fizermos a nossa parte, porque nós vamos também ficar sentadinhos esperando cair do céu, não. Tem que provar para Ele que você é bom, que você quer, que você está afim. Tem que fazer a sua parte, a parte material da vida. A espiritualidade me convoca a construir esse ambiente aqui para um trabalho espiritual. Quem vai pagar o aluguel sou eu, quem vai arrumar a casa sou eu, quem vai botar os móveis no lugar sou eu, quem vai escolher botar a cor da parede sou eu, porque Deus não é minha babá, não é meu arquiteto, não é meu, entendeu? Cada um de nós tem o seu papel naquela engrenagem. Mas o mais importante, que fundamenta tudo isso, é a nossa conversa de hoje, é a fé. A fé e a pacificação dos nossos corações a partir de uma certeza de que Deus está no comando. Mas ter a certeza de que Deus está no comando não significa que vai acontecer tudo aquilo que eu quero. Mas com certeza, com a fé que eu tenho em Deus, vai acontecer o melhor. Complicado isso, porque às vezes o melhor não é o que eu quero, mas é o que tem que ser para ser melhor. E hoje eu posso não entender a dimensão daquilo, mas amanhã a minha compreensão, o meu despertamento consciencial, a minha amplitude e amplidão dos meus pensamentos, da minha capacidade de perceber a vida, me levarão à conclusão de que, caramba, ainda bem que aquilo aconteceu. Ainda bem que aquele casamento não rolou. Ainda bem que eu não comprei aquele carro para o meu filho. Alguma coisa ia acontecer, alguma coisa aconteceu que você vai descobrir no final que foi melhor para você ter traçado outro caminho que a vida lhe impôs. Deus é tão bom que nos impulsiona a participar e assim nos sentimos importantes e necessários. Exatamente. Deus nos dá, isso que Simone está falando é muito importante, Deus nos dá uma oportunidade de construirmos também. Ser isso, Simone, é ser co-criador. Quando está lá no Evangelho que Jesus em algum momento ele diz, vós sois deuses, e que o Espiritismo nos convoca a sermos co-criadores, nos diz que nós somos co-criadores. Por quê? Porque nós estamos aptos, ou se não estivermos, temos que nos aprimorar para estarmos aptos a participar dessa criação, dessa formação de um mundo melhor, dessa regeneração. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é muito sucinta e é muito rica, ela nos oferece até a oportunidade de um seminário, de um dia inteiro a gente poderia parar para falar sobre isso. Falar sobre a pacificação e falar sobre a fé é tudo, porque aí a gente engloba o amor e aí fica perfeito e completa a nossa conversa. Por quê? Porque nós temos que entender tudo isso e colocar nas mãos de Deus a sua importância, mas sempre lembrando que existe o papel de cada um. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, como a Simone colocou, nos impulsiona a participar. E assim nos sentimos importantes e necessários no aspecto humilde da coisa. Se sentir importante e necessário não é achar que é indispensável, não é achar que é melhor do que ninguém, não. É saber que a gente também tem valor. Não é isso, Simone, que você quer dizer? Temos valor. E já estamos conseguindo colocar o que a gente encontrou de valor nas nossas atitudes, no nosso amor, na nossa vida, para o bem da humanidade, transformando essa humanidade, mesmo que minimamente, numa humanidade melhor. Há oradores que falam para centenas, para milhares de pessoas ao mesmo tempo, e há oradores que falam para 5, 6, 10, 15, que é o meu caso. E eu não me sinto nem um pouco menosprezado por isso, porque está no alcance do que eu tenho que fazer. E depois esse vídeo fica rodando no Instagram e mais 10, 20, 30, 60, 100 pessoas até o final do dia assistem ele inteiro ou parte dele. Fiz o meu trabalho. E o importante é que eu tive a oportunidade que Deus me deu de contribuir, de participar do processo. Mas eu preciso me pacificar. Se eu chegasse aqui agora e falasse meia dúzia de despautérios para vocês,
de coisas que não têm o menor sentido. Incitar a guerra, incitar o ódio. Mas não. E quando eu falo da inteligência, da evolução do homem a partir das crises, e eu dou o exemplo que eu estou dando para vocês, da descoberta não, do encontro da inteligência humana com os antibióticos na Primeira Guerra Mundial, eu estou mostrando para você, cientificamente, historicamente, que isso tudo que eu estou falando não é balela. Por quê? Porque Deus vai nos dando de acordo com o nosso esforço intelectual. Eu tenho que me esforçar para melhorar. Eu tenho que me esforçar para entender. Eu tenho que me esforçar para alcançar a compreensão da vida. As pessoas me perguntam assim, como é que pode no projeto Ombro Amigo, essas mulheres que têm 8 filhos, que absurdo, onde é que elas estão com a cabeça? Não me cabe esse julgamento. A uma porque eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou espírita e eu sei que toda reencarnação é uma bênção divina. A duas porque eu não posso medir a capacidade consciencial daquela pessoa com a mesma régua que eu meço a minha, a sua, porque não está coadunado. Então, esse meu assusto, essa minha indignação diante de uma situação como essa, nunca será a mesma a partir daquela pessoa que está vivendo aquilo, porque ela não compreende dessa maneira, ela não percebe. Então ela é um espírito ainda um pouquinho, de repente, mais jovem do que eu, e ela precisa de ajuda, porque ela pelo menos teve uma grande missão divina, que foi ser o portal para a vinda de 8 almas, 8 espíritos que precisavam reencarnar para tentar novamente a busca da redenção, a busca da evolução, a busca da plenitude. Então, meus amigos, já imaginou se ela não tivesse feito esse trabalho? Menos 8 estariam conseguindo agora passar pelas suas provas e caminhar na direção do progresso. Então a mim não cabe o julgamento, a mim cabe, dentro das minhas possibilidades, colaborar com o que for necessário. Vamos lembrar a semana inteira do nosso irmão Divaldo Franco, que nos deixou essa semana. Divaldo Franco deixa aproximadamente 680, 640 filhos adotivos. Se ele não tivesse pensado da maneira como nós estamos conversando aqui, ele não teria tido nenhum. Divaldo poderia ter tido uma vida confortável, ele era um homem inteligente, um homem bonito, um homem jovem, saudável, poderia ter construído a família dele, poderia ter vivido plenamente, mas ele se entregou ao trabalho, se entregou àquela missão valorosa que ele nos deixa, o legado incrivelmente enorme, mais de 300 obras literárias escritas pela sua mediunidade, toda aquela obra da Mansão do Caminho, milhares de crianças são impactadas pelas ações fundadas, colaboradas por Divaldo, coordenadas, comandadas, porque é claro que ele não estava sozinho. E aí, eu te pergunto, Divaldo julgou alguém para chegar onde chegou? Divaldo julgou aquelas mães que entregaram seus filhos à adoção e sumiram no mundo, aqueles pais? Não. Divaldo acolheu, Divaldo agiu, Divaldo trabalhou. Então é a partir desse exemplo que nós devemos olhar todas essas questões e nos fortalecer para trabalhar. Hoje, nós vamos no supermercado, apenas 2 pessoas. Hoje tá difícil lá a quantidade de pessoas de trabalho. 2 pessoas vão ao supermercado agora às 10 horas da manhã para comprar mantimentos para montar 30 cestas básicas. Vocês têm ideia da quantidade de quilos? Deve ser uns 200 quilos que a gente vai ter que botar no carro, carregar para a casa espírita, subir, botar lá dentro, montar as cestas básicas. E eu não estou falando isso para querer parecer herói. Eu estou falando isso para dizer para vocês, nada é fácil. Mas se Deus nos deu saúde, força física nos braços e nas pernas, e inteligência para raciocinar e pensar, cada um faz o que quiser da sua vida. E aí, o resultado da sua ação, da sua decisão, é que você vai colher. Então, eu não me importo se eu vou para o mercado comprar comida para
A, B ou C. O que importa é que a minha consciência me manda fazer isso. E eu vou pacificando. E eu vou com fé. Que vai tudo dar certo. E assim a gente consegue alcançar os objetivos das nossas vidas. Não é fácil para ninguém. Crises vão sempre surgir. É natural do nosso grau de adiantamento. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa para encerrar. As crises nos são colocadas para que nós vençamos. Nada é colocado como obstáculo na nossa vida para nos frear, e sim para nos impulsionar, porque aí a gente se aperfeiçoa, cria estratégias para poder vencer aquele obstáculo. E quando você consegue fazer isso, e vencer o obstáculo, aquela vitória, aquela nova estratégia que te ajudou, fica para você. E vai para o seu acervo de conhecimento e de experiências que te conduzirão inexoravelmente ao progresso, à paz e à pacificação. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa, que nós consigamos alcançar os nossos objetivos, sim, mas sempre entendendo que esse momento do alcance do objetivo está nas mãos do Pai. E se eu tenho fé nisso, e se eu fiz tudo que eu pude para aquele objetivo acontecer, tudo que está ao meu alcance está realizado, e ainda não aconteceu, é porque ainda não é a hora. Mas na hora certa vai acontecer. Ou se não tiver que acontecer, não acontecerá. Porque quem sabe de todas as coisas é Deus. E eu não sou uma pessoa que vai ficar procurando saber o que vai acontecer lá na frente, porque eu quero agir agora. Eu não sou adepto do Deus Cronos. Eu não estou dono do tempo. Eu não vou saber dizer para você o que vai acontecer e como vai daqui a 10 anos, daqui a 5 dias, daqui a 2 horas. O que eu sei é que nesse momento eu estou fazendo tudo aquilo que eu entendo que seja o melhor para que aquilo aconteça. E esse é o meu papel nessa engrenagem. O resto é com a vida, é com Deus, é com o universo, é com como você queira chamar a força que nos impulsiona ao progresso, que também é inexorável. Uau, que beleza de mensagem. Vamos agora aqui a um conselho de Carlos Torres Pastorino para o dia de hoje. Deixa eu só dar bom dia a todo mundo que entrou. Valdilene, quanto tempo não te vejo. Bom dia, querida. Rosa, Regina, Marúcia, Simone. Bom dia a vocês, minhas queridas amigas. Ana, já falei. Eu acho que já falei bom dia para Ana Betisa. Quem mais que entrou? Ana Furtado. Bom dia, Ana. Seu José Reginaldo, Dona Conceição. Bom dia. Mensagem agora aconselhatória de Carlos Torres Pastorino. Olha só, gente, as duas de hoje têm tudo a ver com o que a gente conversou. Primeiro, com relação à fé. Questão 232. Domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem, e também pacificação, só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser a nossa calma. Domine sua agitação, permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Eu me lembro quando eu fui, bom dia, seu Luiz também, quando eu trabalhava num escritório grande de advocacia, me lembrei agora, quando eu tinha as segundas-feiras, eu tinha assim, tipo 30 prazos, 25 prazos, uma loucura. E eu conseguia resolver tudo quando eu me acalmava. Eu dizia, respirava fundo, eu dizia, um por um. Não adianta me desesperar. E eu ia fazendo cada prazo, ticando na agenda. Quando eu conseguia pacificar, tudo se resolvia com mais rapidez. E o segundo conselho, questão 233. Contribua com a sua parcela para tornar mais belo este mundo. Aquilo que a Simone falou naquele momento. Um pequenino gesto, uma ação insignificante podem melhorar muito o ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão confiante faz renascer por vezes a coragem de quem estava por fraquejar. Então, contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Meus amigos, quanta mensagem!
importantes para a gente refletir. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por esse trabalho, pela oportunidade que vocês me dão de realizar esse trabalho. Eu estava com sono, estou cansado, agora eu vou correr para tomar café, tomar banho, me arrumar, ter reunião 9 da manhã, mas cada vez que eu faço essa conversa fraterna eu percebo o quanto ela é relevante e vocês me ajudam a fazer esse trabalho, me inspiram nisso. Muito obrigado, eu desejo a todos vocês o bem-estar que eu estou sentindo agora, a todos vocês, e eu desejo a todos um excelente dia, com muita paz, com muita serenidade, com muita pacificação, com muita fé, com muita esperança, com muito amor, com muita consciência crística, e os conselhos de Carlos Torres Pastorino: domine a agitação e contribui com o que você puder para um mundo melhor. Eu desejo um ótimo dia a todos, um excelente fim de semana, paz e bem, e até a próxima.